E aí, galera, sabadão, estamos dando uma volta hoje, caminhando. Estamos indo lá pro Parque da Rodovia. E esse vai ser um vídeo especial porque estamos completando um ano de Portugal. E a gente quer fazer, nesse vídeo a gente quer falar sobre alguns pontos do que da nossa experiência, né, aqui nesse um ano. E vai ser bem legal. Vou mostrar aqui um pouco do caminho. E aí quando a gente chegar lá, a gente senta num lugar e tal e conversa sobre esses pontos e como é que tá sendo a nossa experiência aqui nesse ano de Portugal. Começar falando um pouco sobre o motivo da mudança para Portugal e como que foi um pouco esse lance assim, da expectativa e da realidade de chegar aqui. Eu acho que um dos principais motivos da nossa mudança para cá, realmente, eu sempre tive essa vontade de morar fora. Portugal tem essa facilidade, né? Apresentou essa facilidade para a gente vir. A gente tinha considerado outros países durante esse processo. Mas quando realmente veio o visto de procura de trabalho, a gente já estava já se organizando para realmente fazer esse processo, seja para qual país a gente fosse escolher. E aí veio a calhar que quando saiu o visto, a gente já estava nesse processo e aí juntou uma coisa com a outra. Então a gente viu essa oportunidade de vir para cá de uma forma legal. Uma das coisas que a gente considerava nessa mudança era a qualidade de vida, que as cidades europeias promovem, né? E dentro disso tem a questão da segurança, a gente também considerou muito o poder de compra, a facilidade também de você poder viajar. Viagens, isso. Então, tipo assim, tiveram alguns pontos que a gente considerava, eu acho que são pontos que em comum, em todos os pontos em comuns, em toda pessoa que tá nesse processo de imigração, né? Que vem por esse processo de imigração. E aí, além disso, eu acho que também tinha também um outro ponto que era o desenvolvimento pessoal que essa experiência acaba trazendo, né? Então, a gente não fazia ideia do que seria esse desafio, mas a gente com certeza sabia que ia ser um grande desafio e a gente veio pra cá já pensando nesse desenvolvimento pessoal, em sair da casa dos nossos pais, que a gente morava na casa dos nossos pais ainda. Então foi um passo que a gente deu pra gente tomar a nossa vida, enfim. Aí isso já puxa o ponto da expectativa e a realidade, né? A gente tem uma expectativa quando sai do Brasil e quando chega aqui, algumas dessas expectativas realmente são atendidas, a questão da qualidade de vida, o poder de compra realmente, por mais que digam que diminuiu, ainda existe. Mas a realidade também assim, primeiro que a novidade passa, né? Tipo assim, tal hora a tua realidade se torna o teu dia a dia, e o teu dia a dia aqui num país estrangeiro é trabalhar para se sustentar. Muitos, talvez, das pessoas que estejam nos ouvindo já vivem essa realidade. E eu acho que se você já luta muito aí no Brasil, aqui provavelmente talvez você vai achar até mais vantagem, né? Mas como a gente está falando da nossa experiência, partindo do ponto de que cada um viveu, né? A gente saiu de um processo de, apesar de trabalhar, nos sustentar, já morávamos na casa dos nossos pais, e isso te dá um certo conforto ainda, você já tem uma estrutura. É diferente de você ter que pagar para realmente viver. E também a realidade dos trabalhos, né? Dependendo da cidade, dependendo da tua área, dependendo do que assim, você quer fazer e está disposto a fazer, isso vai ser muito diferente talvez do que você imaginou. Por mais que você pesquise e tudo, mas quando você vem para a realidade é diferente, porque a cultura de trabalho é diferente, a cultura dos relacionamentos são diferentes, né? Então isso bate um pouco a realidade, né? Quando você pensa, minha vida vai ser essa aqui agora, faço uma novidade, eu não sou mais turista nessa cidade, não é? Então você vai ter que aceitar, vamos dizer assim, a realidade junto com os ganhos que
que você esperava, que é a tal da expectativa, né? E aí, que você ganhou. Já que a gente tocou nesse ponto do trabalho, né? A gente queria falar um pouco sobre como que foi encontrar esse emprego, né, aqui, esse trabalho, as oportunidades que a gente vê aqui e as diferenças que tem em relação ao Brasil, que é o nosso país de referência, né? O Brasil talvez seja mais amplo e diversificado, porque, enfim, o Brasil é imenso, né? imenso. Então a gente consegue ver que, assim, realmente tem muitas oportunidades em diversas áreas. Você realmente sente que você vem para um país menor, vamos dizer assim. Se você sente esse impacto de ter por ser menor, o mercado de trabalho também é menor. O que não quer dizer que falta emprego. Existem empregos, né? Existem muitos empregos, mas em áreas específicas, áreas que eles querem desenvolver ou que fazem parte de uma região, e isso também muda de cidade para cidade. Se você vai para Lisboa, você vai ter muito mais opções de empregos no geral, empregos de cidades, né, de grandes empresas que estão lá sediadas em Lisboa ou no Porto, quando a gente fala do Porto também. Mas aí mas isso também de acordo com a condição que você tem para chegar aqui, porque se você quer morar em Lisboa é muito mais caro, você precisa se planejar muito mais para você conseguir morar lá ou próximo de lá, não é? E é o que a maioria dos imigrantes faz, é realmente tentar recomeçar em cidades menores, né? Isso. E isso também vai limitar o escopo de trabalho. Então, os trabalhos que vão surgir ali é mais de acordo com a região para que tu vai. Às vezes, se for uma região mais agrícola, vai ser mais trabalhos agrícolas. Pode ter um mercado, pode ter uma empresa de tecnologia, pode ter, sim, né, alguns tipos, mas é menor, é em menor escala do que a gente está acostumado no Brasil. No Brasil há pequenas empresas, assim, pequenas empresas que surgem, mas que já conseguem contratar uma ou duas pessoas. Aqui eu acho que isso é mais limitado, assim, a variedade de tipos de empresas, né, é menor, é uma sociedade, assim, ainda muito conservadora no sentido de tipos de coisas que eles gostam, vamos dizer assim, de fazer, e isso limita também um pouco o tipo de empresa. E aí eu acho também que o mercado de trabalho ainda talvez não seja tão maduro quanto o mercado brasileiro. E aí no sentido de tanto de uso talvez de tecnologia... Talvez pela escala do mercado brasileiro, né? Assim. Uso de tecnologia, de processos de trabalho. Então, assim, pelo menos na nossa experiência, a gente viu que, assim, talvez existem formas melhores e processos de trabalho melhores, mais mais inteligentes, digamos assim. Que as pessoas se sentem melhor, os trabalhadores, e a empresa também consegue continuar lucrando. E aqui eles são mais conservadores, eles ainda trabalham em modelos muito, assim, muito fechados. Não vou dizer arcaicos, porque existem grandes empresas, boas empresas, existem modelos de trabalho aqui também modernos. Porém, no geral, quando a gente vê, são modelos ainda assim muito mais fechados mesmo, a forma de trabalhar, e a gente tem que se adaptar, porque a gente veio para um país que não é o nosso, e aqui tem uma realidade, aqui tem uma evolução própria, né? Eles têm uma evolução própria. A gente costumava dizer que tem coisas aqui que a gente achou que é mais evoluída do que o Brasil, né? Dependendo do segmento de trabalho, de empresa, e outras que a gente vê que tipo, a gente já está muito mais na frente e que a gente já passou por certas coisas. E a gente também não vê uma ambição, digamos assim, ou um olhar que a gente tem, assim, de investir, de realmente... De modernizar os processos, as coisas, isso. Não só os processos, mas de tudo no geral, assim, tipo, de modernizar, de trazer uma melhoria, assim, para as coisas no geral. E aí é engraçado porque isso é um pouco da nossa diferença de cultura, né? No Brasil a gente gosta sempre da novidade, os lugares abrem e fecham porque às vezes as pessoas já enjoaram daquilo e já querem uma coisa nova. E aqui não, eles gostam realmente de conservar, entendeu? As coisas, há negócio aqui que a gente, nossa, ainda existe isso aqui, porque de fato, e até porque também é um país de mais idosos, então dá para dar uma ideia mais ou menos de como é a cultura e o trabalho. O emprego não foi um problema. Pra gente, não foi difícil, assim. Existe as temporadas que a gente percebe que existe uma contratação maior, né? Felizmente a gente chegou numa temporada boa, assim. A gente se planejou para isso, para chegar numa pré-temporada de trabalho, vamos dizer assim, porque o clima muda toda a forma de viver, vamos dizer assim, das pessoas aqui. Não acho que na Europa inteira, mas principalmente talvez aqui em Portugal também.
Então no inverno as pessoas ficam mais retraídas, os comércios vendem menos, há certos tipos de negócio, então eles contratam menos. Quando vai chegando próximo ao verão, que é essa época que está todo mundo feliz, quer sair, quer gastar, aí também há mais contratações. Como foi o nosso processo de adaptação, né? Tipo assim, quais foram as diferenças culturais mais marcantes que a gente sentiu? Como que foi se adaptar ao clima, comida, estilo de vida? E também como que foi esse lance da língua, né, do português, diferente do nosso português. Assim, brasileiro. Sim, eu acho que pra mim foi... No começo foi difícil, às vezes, entender. Porque eu acho que é super normal. É normal, né? Porque, mas aí à medida que você vai convivendo... Aí você vai vendo também as similaridades, né? Você vai vendo as similaridades, seu ouvido vai se acostumando, e aí, tipo, você realmente fica... Ainda talvez uma pessoa ou outra talvez tenha um sotaque mais forte, aqui no norte principalmente, que aí tem as peculiaridades dos sotaques deles, então a gente acaba, às vezes, tipo assim, oi. Ou quando a pessoa fala um pouco mais rápido, realmente tem umas que falam muito rápido, e aí, de fato, essa e ainda aí tem as expressões e tal, então, tipo assim, depois que você vai aprendendo isso, né? E aí vai ficando mais fácil. Essa questão da língua não se torna um problema. Mas a início você acha que vai ser mais fácil do que o que realmente é. Mas há uma dificuldade, sim, de perceber. E principalmente, como o Yuri falou, aqui no norte. No sul, pelas descrições que a gente escuta, é um pouco mais fácil a adaptação, porque eles já estão mais integrados com imigrantes. A própria fonética de lá é um pouco mais aberta, então é diferente. E eu acho que, assim, o clima, de fato, ele impacta, assim, no seu estilo de vida total. A gente percebe que o que é feito no inverno, o que é feito no verão não é feito no inverno, obviamente, por conta do clima. Então, tipo assim, isso realmente impacta no que tu vai fazer, nos lugares que tu vai, nas roupas que tu vai usar. No estilo de vida que você leva em cada temporada. Né? Exato, em cada temporada. E isso muda até... Gente, é impressionante como tipo, a cidade se transforma no verão e depois se transforma de novo pro inverno. Né? Assim, realmente o inverno as pessoas ficam mais em casa. Assim, os dias são mais cinzentos, então o humor isso. A gente tá no final do inverno e aí hoje, por exemplo, fez um sol e aí todo mundo saiu de casa. E é assim, tem sol, tá todo mundo na rua. Tá inverno, tá todo mundo em casa. Os negócios não vendem tanto, todo mundo... Pode ser uma chuvinha, mas assim, que a gente conviveria. Mas o frio também faz muita diferença. E aí eu acho de comida, tem coisas que, tipo assim, a gente gostou muito, assim, de conhecer. Mas tem coisas que a gente viu que, assim, realmente é bem diferente. E aí, isso é um dos pontos que eu acho que, tipo assim, a gente acabou valorizando mais o Brasil nesse aspecto. O Brasil nesse aspecto, de, tipo, da comida, sei lá, tem um tempero, o nosso tempero, que é, assim... Pra quem tá acostumado, né, a comer a nossa comida, pra se adaptar com a nossa comida, assim. Mas eu acho que isso é um ponto que, por comparação com o Brasil, pesaria em qualquer cultura do mundo, você, né, por mais... Porque a gente tem muita diversidade e muita coisa gostosa mesmo. Feito de uma maneira temperada, assim, que fica muito bom. Até as modificações que nós fizemos da culinária de outros países, como os sushis, as coisas, são coisas assim que, pra gente que tá acostumado a comer, a gente simplesmente ama e não tem igual. Porém, uma das vantagens que eu poderia pôr nesse ponto é que em Portugal, pela quantidade de brasileiros e pela nossa conexão cultural que nós temos com eles, há muitas coisas para se comer do Brasil aqui. Então é muito fácil tu ter a mesma alimentação que tu teria no Brasil. Às vezes não com o mesmo sabor especificamente, igual, porque muda um pouco, mas tu vai conseguir comer o que tu já comeria. Aí eu acho que uma opinião pessoal nossa em relação a esse lance da comida é que, falando sobre os restaurantes, né? É que falando sobre, assim, no Brasil a gente até fala isso. Em qualquer restaurante que você for, qualquer bairro, qualquer né, que lugar, tu mora, vai tem bons ter uma comida muito isso. boa. Claro que, tipo assim, vai depender de experiência para experiência, assim. Mas, no geral, as comidas são muito boas. E aqui, não necessariamente isso é verdade. Então, tipo assim, às vezes você fica meio receoso em pagar por uma coisa que não vai ser boa. Tipo assim, que não vai ser... Não vai atender suas expectativas. Não vai atender as expectativas.
E isso eu não tô dizendo que as comidas são ruins, tá, gente? Tipo assim, principalmente em lugares turísticos, vai ter muitos restaurantes bons. É óbvio Já que você tem fomos que... em muitos restaurantes bons e isso, e é realmente... E aí, é lógico que você vai ter que estar disposto a pagar algo. Mas assim, sabe aqueles restaurantezinhos próximos do seu bairro, às vezes em bairros bons e tudo, e você entra e você vê que a comida não atende à expectativa do que você achou. Ah, aqui é bonitinho, vamos entrar, vamos comer. Às vezes é uma comida que é fria, que não, assim, que não tem um sabor que você almeja. Óbvio, eu tô falando da nossa experiência. É uma diferença, tipo assim, que a gente sente. E é isso, tipo... Talvez que até pra eles deve ser, tipo assim, maravilhoso. Normal, ou maravilhoso, mas como ele disse. Mas pela nossa comparação de brasileiros que gostamos muito de comida e que tem comidas tão diversas, tão temperadas, tão incríveis, eu posso dizer assim, e quando você chega aqui, você sente essa diferença sim. Até você adaptar e saber onde é legal comer, onde tem mais ou menos o sabor que eu gosto, vamos dizer assim. E tem mais outras diferenças culturais? Principalmente no jeito, né, do tratamento das pessoas, assim, até esse ponto que às vezes a gente sai daí achando que o português vai ser, tipo, rude ou ignorante, a gente não tem essa impressão, né, Yuri? As pessoas que eu convivi, lógico... Das experiências que a gente teve foram pontuais e a gente viu que realmente não é por ser português, é porque a pessoa realmente... chata, como em qualquer lugar tem, gente chata. Em todo canto tem, e aí, enfim... Aí ela aproveita as nossas diferenças pra ser mais chata ainda, vamos dizer assim. Talvez, né? E aí, tipo, enfim... Mas a gente não teve, no geral, a gente não teve experiências ruins. Pelo contrário. Eu digo que, assim, adoro conviver mesmo com os portugueses. Eu acho até interessante entender um pouco como eles funcionam, vamos dizer assim, que é diferente da gente, né? Total. No sentido cultural mesmo. A gente é mais aberto, né, também, às vezes até um pouco demais, como brasileiros, e acho que todos os brasileiros vão entender isso que eu tô falando. Sim. Mas também vi portugueses bem abertos a conversar, a fazer amizade, a sair. E os outros mais fechados, mas que também isso não quer dizer que eles sejam rudes ou nada disso. Eles só são mais práticos, vamos dizer assim. Se ele vai te atender num lugar, ele faz o trabalho dele e acabou. E aí, um outro ponto que a gente queria falar era sobre o custo de vida. Que aí, quais eram as nossas expectativas do custo de vida antes de a gente chegar, como que é na prática, questão de aluguel, supermercado, transporte, lazer, saúde. E se tiver alguma dica para economizar, talvez, não sei. Passando para te lembrar, só para você deixar o seu like, o seu comentário, e se inscrever no canal também. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, então a gente vai dividir ele em 2 partes, certo? Se você quiser assistir a parte 2, é só clicar no card que vai aparecer ou na thumbnail aqui em algum lugar da tela. Vou deixar também na descrição do vídeo. E até a parte 2.